Olá, meus caros, dando continuidade aí aos sistemas operacionais, eu vou abrir um parênteses para falar algo curioso que sempre escuto, né, o pessoal vir me perguntar a seguinte questão: mas afinal, qual que é o melhor sistema operacional? Então, essa é uma resposta bastante complexa, né? E geralmente eu respondo da seguinte maneira: o melhor sistema operacional depende única e exclusivamente das suas necessidades. E vamos um pouco além. Começa na dependência do tipo de dispositivo em que você vai utilizar. Ele é um dispositivo móvel, um smartphone, é um computador de mesa, um desktop, um notebook, um tablet. É um dispositivo mais novo que acomoda um hardware, por exemplo, mais potente, como, sei lá, um notebook gamer, ou pode ser às vezes um hardware mais antigo, um computador mais velhinho que você tem aí em casa e que ainda funciona e de repente você ainda quer dar um destino para ele, uma sobrevida, né? Então, estão percebendo a quantidade de variáveis que envolve apenas quanto ao tipo de dispositivo e as configurações de hardware? Né? Tudo pode mudar, por exemplo, se um computador possui na verdade, é uma placa de vídeo dedicada, né? As chamadas aí placas gráficas, né? De uso de computadores de alto desempenho, né? Além dessa questão do hardware, tem a questão da necessidade pessoal, né? Qual que é a sua necessidade, né? Às vezes, sei lá, uma área, um engenheiro, um arquiteto que precisa de um alto poder de processamento para rodar os programas aí relacionados aos projetos, precisa de uma tela maior, um monitor, né, específico aí para essa finalidade, com uma taxa de transferência, né, em Hertz aí, que assegura a qualidade de apresentação de determinados projetos, ou se é um estudante, né, que usa apenas aí para acessar aplicações de escritório ou internet, né. A demanda aí de processamento, elas são completamente distintas aí de um estudante ou de um usuário aí doméstico que usa apenas aí para escritório, para acessar a internet, de um engenheiro, né. Eu, por exemplo, em alguns momentos, eu uso apenas softwares de editor de textos, né, apresentação, de slides, internet, e eu prefiro usar o Windows pela praticidade, pela facilidade e comodidade de acesso aí às aplicações. Contudo, eu mesmo, em outros momentos, às vezes em aulas específicas na computação, em distintas aí disciplinas, como programação Python ou segurança de dados, eu uso o Linux, né, pela questão do uso do shell script, dos compiladores, dos programas necessários para a gente configurar um firewall na área de segurança, roteadores, dentre outros. Ou em outra hora também, eu estou fora dos desktops aí, tanto Linux quanto Windows, e uso o celular para acessar o Moodle ou para responder um e-mail, acessar redes sociais, né? E os celulares, em geral, nós sabemos que eles detêm sistemas operacionais específicos, né? E distintos também do desktop. A gente sabe que nos dispositivos móveis, a gente pode citar o Android ou o iOS. Né? Android da Google, iOS aí da Apple. Tem outras questões aí também. Às vezes, para o entretenimento, né? Eu costumo jogar videogame, joguinhos aí com a minha filhinha, né? Ligo lá o PlayStation, e aí? Né? Que sistema operacional que o PlayStation roda? A gente poderia falar que depende também, depende da versão. É sabidamente conhecido aí na área que as primeiras versões desses consoles aí usavam Linux. E as últimas versões, né, como o PS4, aí usam sistemas mais específicos, como o Orbis OS, né, que usa uma versão do kernel que é denominado do FreeBSD. Né? O FreeBSD é um sistema operacional muito robusto aí, baseado no Unix, chamado Unix-like. Estão vendo quantas variáveis aí, quantos sistemas, né? Estão percebendo os diferentes tipos de uso dos sistemas operacionais? Só no exemplo que eu citei aí, caracterizando aí uma utilização aí mais doméstica e um pouco profissional. Mas a gente tem que distinguir, inclusive, esses casos aí, né? Qual que vai ser a minha utilização? Doméstico, profissional, eu uso dispositivos móveis, eu uso para entretenimento. Então, só nesse contexto que nós comentamos aqui, em poucos minutos, nós falamos de Windows, de Linux, de iOS, de Android, de FreeBSD, para as mais variadas aplicações aí. Ah, mas aí você chega aí em mim e fala, por exemplo, eu não uso Linux.
Mas peraí, aí eu vou fazer uma nova pergunta para você. Você usa o Android ou o iOS, né, no seu smartphone? Se a resposta for sim, né, a não ser que você não use um Microsoft, um outro sistema, mas se você usa Android ou iOS, o sistema operacional que você usa é o Linux, né? Se for o Android, ele usa o kernel do Linux, né, que foi adquirido aí pela Google e atualmente essa empresa aí lidera o desenvolvimento e a popularização do sistema. Por outro lado, se você usa o iOS, você usa uma versão do sistema operacional macOS Unix-like também, baseado no Unix, com um kernel que chama XNU. E o Darwin, né? O XNU, na verdade, ele é conhecido, né? Ele é um acrônimo que ele fala que XNU is not a Unix, né? Mas são kernels aí conhecidos na área. Estão percebendo aí quantas variáveis, né? Mas calma, ainda tem mais variáveis ainda. Se falarmos que pretendemos usar um sistema operacional de forma gratuita e, por um outro lado, podemos falar também, gostaria de adquirir uma licença. Então, existem sistemas operacionais pagos, existem sistemas operacionais gratuitos, existem sistemas operacionais que são proprietários e pagos, existem sistemas operacionais que são proprietários e gratuitos, existem sistemas operacionais desenvolvidos por empresas que são gratuitos, porém tem seu código-fonte aí fechado, e também existem sistemas operacionais construídos por comunidades, né? E que são gratuitos e também são de código-fonte aberto. Né? O exemplo é a comunidade de desenvolvimento do Linux. Então a gente tem sistemas operacionais aí para todos os gostos. E aí, estão cansados aí das variáveis? Nem começamos ainda. Né? Cabe uma outra pergunta no mesmo paralelo que nós estávamos traçando anteriormente. É para uso pessoal ou para uso empresarial? Existem sistemas operacionais de uso doméstico e também sistemas operacionais de uso corporativo. O uso corporativo pode incluir pessoas de uma organização ou também servidores do tipo máquinas que fornecem os mais variados recursos. Existem computadores do tipo servidores, por exemplo, que oferecem serviços de aplicações de sistemas corporativos, como banco de dados, serviços de provedores de internet, servidor de arquivos em nuvem, dentre vários outros. A própria Microsoft tem uma divisão específica de sistemas operacionais para servidores.